Azar alguém. Boa noite, gente. Buenas noches. Vocês estão bem? También. Muito bom. Deixa eu abrir a água aqui. Quero começar reafirmando a alegria, Quiero comenzar reafirmando la alegría, tanto minha quanto da Jaqueline, tanto mía como de Jacqueline, de estar aqui com vocês. estar aquí con ustedes. Estamos no sentido de fato em família. Estamos sintiéndonos de hecho en familia. Quero dar dois avisos. Quiero dar dos avisos. Três, na verdade. Tres, de verdad. O primeiro El primero é que o Douglas foi embora. es que Douglas ya se fue. E aí o filtro é removido. Y ahí el filtro es movido. Então, seja o que Deus quiser. Entonces, que sea lo que Dios quiera. Segundo aviso, Segundo aviso. se você deseja adquirir o livro, Si deseas adquirir el libro, Não Apagueis o Espírito, no apagues el em espíritu forma online, de forma online. você pode comprar entrando no meu Instagram, no link da bio. Puedes entrar en mi Instagram en el link de la biografía. No No apagueis. apaguéis el espíritu. Espírito. Yes, en español, amigos. Espanhol. E o meu Instagram é Fábio AP4. Mi Instagram es Fabio Apóstol 4. Não. Fábio AP4. Fabio AP4. De Apocalipse 4. De Apocalipsis 4. Então é isso. Entonces es eso. E o terceiro aviso, El tercer aviso. que nós vamos abrir as escrituras Vamos a abrir las escrituras e começar a falar y profeticamente. comenzar a hablar proféticamente. E o que vai acontecer? ¿Y qué es lo que va a pasar? O Espírito vai comunicar muitas verdades aqui. El Espíritu va a comenzar a comunicar muchas verdades aquí. Então, meu conselho para quem está nessa sala e para quem está assistindo online, Entonces, mi consejo para quien está aquí en esta sala y para quien está viendo online, que você tome algo para anotar. que tomes algo para anotar. Mas não anotar o que eu vou falar, Pero no anotar lo que yo te voy a hablar. nem anotar apenas os versículos, Y no anotar solamente los versículos. mas anote aquilo que o Espírito queimar no seu coração. Pero anota lo que el Espíritu quema, arde en tu corazón. Nós precisamos levar a sério aquilo que Deus fala Nosotros necesitamos llevar muy en serio lo que Dios está hablando. e registrar aquilo que Deus fala. Y registrar aquello que Dios habla. É honrar a sua voz. Es honrar su voz. Quem entendeu? ¿Quién entendió? Amém? Amén. No final aqui, se a gente chamar 10 pessoas aqui En el final aquí, si llamamos a 10 personas aquí en este lugar e perguntar o que Deus falou contigo, y le preguntamos, ¿qué es lo que Dios habló contigo? talvez a gente vai ouvir 10 coisas diferentes. Tal vez vas a escuchar 10 cosas diferentes. Porque Deus tem uma palavra corporativa Porque Dios tiene una palabra corporativa para essa noite, para esta noche, mas também vai falar individualmente. pero también va a hablar individualmente. O Espírito vai trazer clareza sobre coisas específicas, El Espíritu va a traer claridad sobre cosas específicas. enquanto nós estivermos proclamando as Escrituras. Mientras nosotros proclamamos las Escrituras. Amém? Amén. Beleza. Buenísimo. Amém, igreja. Amén, iglesia. Bom, ontem nós começamos, Bueno, ayer comenzamos, como o Marcos já falou, como Marcos ya habló, nós começamos falando sobre o propósito da profecia. comenzamos hablando sobre el propósito de la profecía. Apocalipse 19:10 Apocalipsis diz 19:10 que o testemunho de Jesus é o espírito da dice profecia. que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Então a profecia tem um objetivo, Entonces la profecía tiene un objetivo, que é dar testemunho de quem é Cristo, es dar testimonio de quién es Cristo, glorificar a pessoa de Cristo, glorificar la persona de Cristo, fazer o seu evangelho conhecido, hacer su evangelio conocido, expressar os seus pensamentos, expresar sus as pensamientos, suas afeições, sus afectos, aquilo que ele ama, aquello que Él ama, aquilo que ele odeia. aquello que Él odia. Quais são as suas prioridades para esses dias? ¿Cuáles son sus prioridades para estos días? E falamos um pouco sobre a maneira de expressar Y hablamos un poco sobre la manera de o expresar testemunho de Jesus, el testimonio de Jesús, é conhecendo a Cristo. es conociendo a Cristo. Então falamos ontem bastante sobre uma perspectiva pessoal Entonces hablamos ayer bastante hablando sobre una perspectiva personal
da revelação. de la revelación. Mas hoje Pero hoy nós vamos falar sobre uma perspectiva corporativa. vamos a hablar sobre la perspectiva corporativa. E eu quero dizer algo. Yo quiero decir algo. A prioridade de Deus para esses dias La prioridad de Dios para estos días não é levantar profetas, no es levantar profetas, é levantar igrejas es proféticas, levantar iglesias proféticas, comunidades proféticas, comunidades proféticas, povo profético. un pueblo profético. Amém? Amén. Vamos falar algo mais grave. Vamos a hablar algo más grave. Deus não está. A maior preocupação de Deus La mayor preocupación de Dios para a Argentina para Argentina não é quem vai ser eleito. no es quién va a ser electo. A maior preocupação de Deus La mayor preocupación de Dios é levantar um povo eleito. es levantar un pueblo elegido Que vai refletir a sua glória. que va a reflejar su gloria. Então, se é a esquerda ou direita que vai ganhar, Entonces, si es izquierda o derecha que va a ganar, isso não é o mais importante. eso no es lo más importante. Porque não importa se é esquerda ou direita, Porque no importa si izquierda o derecha, se houver uma igreja gloriosa na Argentina, si hay una iglesia gloriosa en Argentina, expressando as maravilhas de Deus, expresando las maravillas de a Dios, multiforme sabedoria de Deus, la multiforme sabiduría de a Dios, príncipes e a potestades. principados y potestades. As pessoas estão mais preocupadas Las personas están más preocupadas com coisas materiais con cosas materiales do que espirituais. que espirituales. Amém? Amén. Outro exemplo. Otro ejemplo. Aqui não, lá no Brasil. Aquí no, en Brasil solamente. Aqui, vocês são mais maduros. Ustedes son más maduros. Mas na igreja do Brasil, Pero la iglesia en Brasil, o pessoal está muito preocupado las personas están muy preocupadas em lutar contra o casamento gay. en luchar contra el casamiento homosexual. E briga contra isso. Y pelea contra E eso. faz vídeo na internet. Y hace videos en internet, Campanha. campañas, Passeata. marchas. E os pastores e os membros estão divorciando o tempo todo. Y los pastores y los miembros se están divorciando todo el tiempo. O pastor cai em adultério. El pastor cae en No adulterio. outro domingo ele está pregando de novo. El otro domingo ya está predicando de nuevo. Está tudo bem. Está todo bien. E as pessoas estão achando que o problema é o casamento homossexual. Y las personas creen que el problema es el casamiento O homosexual. problema não é o casamento El homossexual. problema no es el casamiento O homosexual. problema é que a igreja não está dando testemunho El problema es que la iglesia no está dando da testimonio glória de Cristo. de la gloria de Cristo. Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? Aleluia. Aleluya. Então, Entonces, Deus tem uma prioridade para a Argentina. Dios tiene una prioridad para Argentina. Levantar uma igreja apostólica e profética Levantar una iglesia apostólica y profética que vai testemunhar acerca da sua que glória. va a ser testigo acerca de su Vai gloria. levantar a fama do seu nome Va a levantar la fama de su nombre e lavar essa terra com a pregação do y evangelho. limpiar esta tierra con la predicación del evangelio. Quantos querem fazer parte disso? Cuando quieren ser parte de eso. Beleza. Vamos. Vamos lá. Nós vamos olhar para uma igreja. Nosotros vamos a mirar a una iglesia. O nome dela é Antioquia. El nombre de ella es Antioquía. A gente vai dar uma olhada na história Vamos a dar una mirada en historia e a gente vai extrair princípios acerca de uma igreja profética. y vamos a extraer principios acerca de una iglesia profética. Muito se fala sobre a igreja de Jerusalém. Mucho se habla acerca de la iglesia de E Jerusalén. realmente o Espírito cai em Jerusalém. Realmente el espíritu cae en Jerusalén E a partir de Jerusalém a igreja começa a avançar sobre o mundo. y a partir de Jerusalén la iglesia comienza a avanzar sobre el mundo. Mas, Pero se nós formos olhar com cuidado, si vamos a mirar con cuidado, a igreja de Antioquia la iglesia de Antioquía é um modelo es el modelo para a igreja gentílica. para la iglesia gentílica. É um tipo de igreja modelo Es un tipo de iglesia modelo para o avanço do evangelho no mundo gentílico. para el avance del evangelio en el mundo gentílico. E é um tipo de modelo para nós Es un tipo de modelo para nosotros do que é uma comunidade profética. de qué es una comunidad profética. Então vamos lá. Entonces vamos. Vamos abrir em Atos 11 Entonces vamos a abrir en Hechos 11. e vamos começar a ler a história. Vamos a comenzar a leer la historia. Hechos 11, 1. 19.
1:19. 11:19. Não, 11. Sí, sí, sí. 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ok. Então o que aconteceu? Ok, entonces, ¿qué fue lo que pasó? O martírio de Estevão El martirio de Esteban provocou uma dispersão. provocó una dispersión. E os crentes começaram a avançar sobre as cidades Y los creyentes comenzaron a avanzar sobre las e sobre as ciudades nações. y sobre las naciones. Eles chegam em Antioquia. Y ellos llegan a Antioquía. O que acontece lá é que a mão do Senhor vem sobre eles. Lo que pasa ahí es que la mano del Señor viene sobre Eles ellos começam a pregar o y evangelho. comienza a predicar el evangelio. Poder, sinais e maravilhas. Poder, señales y maravillas. Os gentios começam a se converter. Los gentiles se comienzan a convertir. E a notícia chega em Jerusalém. Y la noticia llega en Jerusalén. Quando chega a notícia em Jerusalém, Cuando llega la noticia en Jerusalén, eles enviam um homem. ellos envían a un hombre. O nome dele é Barnabé. El nombre de él es Bernabé. Preste atenção nisso. Presta atención en eso. Barnabé, o nome dele na verdade era José. Bernabé, el nombre verdadero de él era José. Mas os apóstolos chamaram ele de Barnabé. Pero los apóstoles le llamaron de Bernabé. Barnabé significa são duas palavras. Bernabé son dos palabras y significa Barnabi, Barnabí, filho. hijo. Aí algumas versões diz filho da consolação Algunas versiones dicen hijo de la consolación ou filho da exortação. o hijo de la exhortación. Mas o que significa mesmo Pero ¿qué es lo que significa en sí? é filho da profecia. Es hijo de la profecía. Wow. Barnabi. Barnabí. Bar, filho. Bar, hijo. Bar, filho. Bar, hijo. Nabi, Nabí, profeta. profeta. Agora, por que os apóstolos chamaram Barnabé, trocaram o nome de Ahora, ¿por qué fue que los apóstoles le cambiaron el José nombre para Barnabé? de José para Bernabé? Porque em Jerusalém Porque en Jerusalén ele era um profeta él era un profeta reconhecido pela igreja. reconocido por la iglesia. Então vamos começar a história. Entonces vamos a comenzar la historia. Existe um profeta Existe un profeta reconhecido pela igreja. reconocido por la iglesia. Ele está servindo a igreja de Jerusalém. Él está sirviendo a la iglesia en Jerusalén. Ele está congregando na igreja de Jerusalém. Está congregándose en la iglesia de Jerusalén. E ele está ali trabalhando na edificação do corpo de Cristo. Y él está allí trabajando en la edificación del cuerpo de Cristo. Ele é um profeta maduro. Él es un profeta maduro. Ele é um homem sério. Es un hombre Um serio. homem espiritual. Hombre espiritual. Então eles decidem mandar ele Entonces ellos deciden mandarlo a él para supervisionar o que estava acontecendo em Antioquia. para supervisar lo que estaba pasando en Antioquía. Para ser o líder daquela coisa que estaba acontecendo lá. Para ser un líder de aquello que estaba pasando allá. Então Barnabé chega em Antioquia. Entonces Bernabé llega a Antioquía E no versículo 23 diz: y en el versículo 23 dice: cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Isso. Eso. Primeiro princípio. Primer principio. Lá no Brasil, aqui não. Allá en Brasil, acá no, ¿eh? Por muita influência dos Estados Unidos Por mucha influencia de Estados Unidos, e algumas partes da Europa, de algunas partes de Europa, no Brasil criou-se uma cultura nos últimos 30 anos en Brasil se creó una cultura en los últimos 30 años que profetas que profetas eram seres super espirituais. eran seres súper espirituales. Eram homens que viviam nas regiões celestiais. Eran hombres que vivían en las regiones celestes, São homens do céu hombres del cielo e não da terra, y no de la tierra, que não conseguem viver as coisas normais, que no consiguen vivir las cosas normales, porque eles são incríveis. porque ellos son Eles increíbles. são Power Rangers Ellos vermelhos. son los Power Rangers rojos.
E por causa dessa influência, Y por causa de esa influencia criou-se uma cultura se creó una cultura que o lugar de profeta que el lugar de profeta era isolado era aislado e fora da comunhão da igreja. y fuera de la comunión de la iglesia. Nós somos gratos por tudo aquilo que aprendemos com os americanos, Nosotros somos agradecidos por todo lo que aprendimos con los no americanos, que se refere aos dons, con lo que se refiere a los dones, a literatura, literatura, os ensinos sobre o profético. maestría sobre lo profético. Somos gratos pelos irmãos da Inglaterra, Somos agradecidos sobre los hermanos de que Inglaterra, aprendemos sobre o ministério profético. lo que aprendí sobre el ministerio profético. Mas escuta o que eu vou falar agora. Pero escucha lo que voy a decirte ahora. Os maiores nomes do movimento profético Los mayores nombres de movimiento dos profético últimos 30 anos, de los últimos 30 os años, caras mais incríveis, los hombres más increíbles, sinais e maravilhas, señales y maravillas, quase 100% casi 100% caíram em imoralidade sexual, cayeron en inmoralidad sexual, idolatria, idolatría, perversão, perversión, mentira, mentira. sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque eles eram tão espirituais Porque ellos eran tan espirituales que não serviam para estar no meio da igreja. que no servían para estar en medio de la iglesia. E eles estavam tão isolados Ellos estaban tan do aislados corpo del cuerpo que quando eles tomavam o caminho errado, que cuando ellos tomaban un camino não errado, tinha ninguém do lado dele no había nadie al lado de ellos para dizer, errou o caminho, para decir, te equivocaste en el camino, volta pro caminho. vuelve al camino. Não sei se você já andou de carro com o Marcos. Não sei se você já andou de carro com o Marcos. No sé si ya andaste en el auto con Marcos. Esses dias eu tenho andado. Estos días yo fui con él en el auto. Ele desliga. Él se pierde, él se desconecta. Ele está dirigindo, ele trava. Él está dirigiendo, él se desconecta. Aí ele entra no lugar errado. Ahí entra en un lugar equivocado. Até eu já estou sabendo quando ele está errando. Hasta yo estoy sabiendo que él se está equivocando. Está errado. Está equivocado. Volta, pô. Vuelve. E ele, opa, aí ele volta. Ahí, él vuelve. Ele destrava. Se desconecta. É porque entra a proteção de tela. Proteção de tela. Entra en el protector de pantalla. Aí tem que falar assim, volta. Vuelve. Aí ele, Él opa. vuelve. Aí ele volta pro lugar. Ahí vuelve para el lugar. Isso é igreja. Esa es la iglesia. Deixa eu te ensinar uma coisa. Déjame decirte una cosa. O maior inimigo de uma pessoa espiritual El mayor enemigo de una persona espiritual é o engano. es el engaño. Agora presta atenção. Ahora presta atención. Se alguém está dirigindo sozinho, Si alguien está manejando solito, sem nenhuma colaboração, sin ninguna sem colaboración, nenhuma comunhão, sin ninguna e comunión, ele pegar um caminho errado, y él agarra un camino ele equivocado, só vai descobrir que se enganou él solo va a descubrir que se engañó quando trilhou muito tempo no caminho. cuando avanzó mucho tiempo en el camino. Mas se você tem amigos de aliança, Pero si tienes amigos de pacto, se você está submetido ao governo da igreja, si estás sometido al gobierno de la iglesia, à submissão dos irmãos, a la sumisión de los hermanos, e se você ameaçar pegar um caminho errado, y si te vas para un camino equivocado, alguém que está ombro a ombro com você alguien que está hombro a hombro contigo vai falar assim, volta. va a decir, vuelve. Eu cansei de ouvir que o lugar de profeta não é na igreja, Me cansé de oír que el lugar de profetas no es en la porque iglesia, a igreja não entende os profetas, porque la iglesia no entiende los profetas, porque os profetas, o lugar dos profetas é a caverna. porque el lugar de los profetas es la cueva. Eu cansei de ouvir pessoas falando, Yo me cansé de escuchar personas hablando, eu estou vivendo um tempo de caverna. estoy viviendo un tiempo de cueva. Deus me trouxe para a caverna. Dios me trajo a la cueva. Cala a boca. Cállate la boca. Porque Deus não envia ninguém para a caverna. Porque Dios no envía a nadie a una cueva. O último profeta que entrou numa caverna, El último profeta que entró en una cueva, Deus foi atrás dele Dios fue atrás de él. e falou, Elias, Elías, y habló, Elías, o que você está fazendo aí? ¿qué estás haciendo ahí?
Aí ele disse: só sobrou eu. Solamente estoy yo. Só eu estou escutando a voz. Solo yo estoy escuchando la voz. Todo mundo se desviou. Todo el mundo se apartó. Só eu que tenho a visão profética. Solo yo que tengo la visión profética. Aí Deus fala para ele: cala a boca. Ay, Dios dice, cállate la boca. Elias, sai daí, Elias. Elías, sal de ahí. Faz o caminho de volta. Haz el camino de vuelta. Preste atenção. Presta Olha atención. o que Deus fala para Elias. Mira lo que Dios habla a Elías. Faz o caminho de volta. Haz el camino de Se vuelta. arrepende. Arrepiéntete. Porque ainda existe um remanescente Porque todavía existe un remanente que não se dobrou a Baal. que no se postró ante Baal. Você não está sozinho. Tú no estás solito. Foi você que escolheu ficar sozinho. Tú escogiste quedarte solo. E Elias mentiu. Y Elías mintió. Ele falou que estava escondido porque ele estava sozinho. Él habló que estaba escondido porque estaba solo. Mas na verdade, Pero la verdad, ele se escondeu porque ele estava com medo. él se escondió porque estaba con miedo. Tem alguém aí? ¿Hay alguien aquí? Olha que loucura. Mira esta locura. Uma igreja está nascendo numa cidade. Una iglesia está naciendo en una ciudad. E os apóstolos enviam um profeta Y los apóstoles envían un profeta para liderar a edificação. para liderar la A edificación. pergunta é: quem que está errado? La pregunta es, ¿quién es que estaba equivocado? Uma cultura Una cultura que diz que os profetas são isolados do corpo que dice que los profetas son aislados del cuerpo, ou a Bíblia? o la Biblia. Barnabé congregava em Jerusalém Bernabé se congregaba en Jerusalén e foi enviado para pastorear Antioquia. y fue enviado para pastorear en Antioquía. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque antes dele ser profeta, Porque antes de ser profeta, ele é irmão. él es hermano. Ele é participante da família de Deus. Él es participante de la familia de Dios. Então eu quero começar essa noite Entonces quiero comenzar esta noche afirmando algo. afirmando algo. Não existe ministério profético fora do corpo. No existe ministerio profético fuera del cuerpo. No Brasil tem uma expressão En Brasil hay una expresión chamada ministério para-eclesiástico. llamada ministerio para eclesiástico. Sim, tem isso aqui? Sí, ahí. Sí. Paralelo a la eclesia. A la Nós iglesia. ouvimos muito isso. Nosotros vimos mucho eso. Não, eu sou um ministério para-eclesiástico. No, yo soy un ministerio para eclesiástico. Quando alguém diz que tem um ministério para-eclesiástico, Cuando alguien dice que tiene un ministerio para o eclesiástico, que ele está falando? ¿qué es lo que él está diciendo? Que eu tenho um ministério fora da igreja. Que es mi ministerio fuera de la iglesia. O tempo dos ministérios para-eclesiásticos acabaram. El tiempo de los ministerios para eclesiásticos se terminó. Porque a multiforme sabedoria de Deus Porque la multiforme sabiduría de Dios não é conhecida nas regiões celestiais no es conocida en las regiones celestiales pelas bases missionárias. por las bases misioneras. A multiforme sabedoria de Deus não é conhecida nas regiões celestiais pelas casas de oração La multiforme sabiduría de Dios no es conocida por las casas de oración, e nem dos ministérios itinerantes, ni por los ministerios itinerantes, mas pela igreja. pero es por la iglesia. Agora vamos ser sinceros. Ahora, vamos a ser sinceros. Vamos ser sinceros de verdade. Vamos a ser sinceros de verdad. A maioria dos profetas americanos La mayoría de los profetas que nós americanos convidamos para pregar nas nossas que conferências nosotros invitamos para predicar en nuestras nos últimos conferencias 20 anos en los últimos 20 años nunca congregaram, nunca congregaron, nunca fizeram parte da igreja. nunca hicieron parte de una E a iglesia gente continua chamando. y continuamos llamándolos. Por quê? ¿Por qué? Porque ainda existe uma cultura que precisa ser quebrada. Porque existe todavía una cultura que necesita ser quebrada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Déjame decirte algo. Eu congrego numa igreja Yo me congrego en una iglesia chamada Família de Zescope. llamada Familia Jescopi. E eu faço parte de uma rede de ministros Yo hago parte de una red de ministros chamada Ticum. llamada Chikun. E eu tenho um pastor Yo tengo un pastor chamado Harold Walker. llamado Harold Walker. O pastor do Harold Walker El pastor de Harold Walker é o Asher Intrater. es Asher Intrater. O pastor do Asher El pastor de Asher é o Daniel Juster. es Daniel Juster. E o Daniel Juster Y Daniel se Juster submete se somete ao presbitério do Ticum al presbiterio de Chikun em Jerusalém. en Jerusalén. Por que eu falei isso tudo? ¿Por qué yo
digo eso. Nunca convide alguém para pregar na sua igreja. Nunca invites a alguien a predicar a tu iglesia Se você não tem para quem ligar se ele falar besteira. si no tienes a quién llamar si él habla una locura. Ah, mas ele profetiza tão bonito. Ah, pero él profetiza tan bonito. Ele ora e cai todo mundo no chão. El ora y cae todo el mundo en el suelo. Tem sinais e maravilhas. Hay señales y maravillas. Congrega? Se congrega, Faz parte da igreja? hace parte de la iglesia. Você tem um pastor? ¿Tiene un pastor? Não. No. Então você não é bem-vindo no nosso meio. Entonces no eres bienvenido en nuestro medio. Você é bem-vindo para sentar e assistir. Eres bienvenido para sentarte y mirar y recibir. Você é bem-vindo para sentar na mesa. Eres bienvenido para sentarte en la mesa. No púlpito, não. En el púlpito no. Silêncio bom, né? Silencio bueno, ¿eh? É a introdução. Mas a gente Introdução. está na introdução. Deixa eu te ensinar algo sobre Elias. Déjame enseñarte algo sobre Elías. Depois a gente volta para Barnabé. Después volvemos a Bernabé. Primeira Reis, Primera de Reyes, algum número. algún número. Que a gente vai saber Y agora. ahora vamos a saber. Primera de Reyes. Hoje está mais silencioso que ontem. Hoy está más silencioso que ayer, ¿eh? É, reflexivo. Vamos lá. Primeira Reis 19 Primera de Reyes 19. é o momento que Elias foge para a caverna. Es el momento que Elías huye a la cueva. Aqui o que acontece é que Jezabel promete matar Elias. Aquí lo que pasa es que Jezabel promete que va a matar a Elías. Quando no versículo 2, En el versículo 2, Jezabel manda dizer para Elias que, ó, vou te matar. Jezabel le manda a decirle a Elías que yo te voy a matar. No versículo 3, En el versículo 3, Elias está com medo. Elías está con miedo. Olha, lê o 3. Vamos a leer el 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Ó, calma. Oh, calma. Qual que é a primeira coisa que Elias fez ¿Qué es la primera cosa que Elías hizo depois que ele fugiu com medo? después que él huyó con miedo? Ele abandonou o seu companheiro. Él abandonó a su compañero. Wow. Agora vai ficar mais grave. Ahora va a ponerse más grave. Lê o versículo 4. Vamos a leer el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Atenção no que eu vou falar agora. Atención a lo que voy a decir ahora. Elias entrou em depressão profunda. Elías entró en una depresión profunda. Ele está com medo. Él está con miedo, Está depressivo. está depresivo, Ele quer morrer. él quiere morirse. Ele pediu para morrer. Él pidió para morir. Na verdade, ele não quer a morte. En verdad, él no quiere la muerte. Ele quer fugir da dor Él quiere huir del dolor e do medo. y del miedo. Agora, olha o motivo que ele dá Ahora, mira el motivo que él da para Deus para Dios do porquê ele quer morrer. de por qué él quiere morir. Eu não sou melhor que os meus pais. Yo no soy mejor que mis padres. Sabe qual é o problema de Elias? ¿Sabes cuál es el problema de Elías? Ele tinha um problema sério Él tenía un problema serio com seus pais. con sus padres. E isso gerou uma insegurança no seu interior. Eso generó una inseguridad en su interior. E Jezabel, seja lá por quê que a gente não sabe. Y Jezabel, quién sabe por qué, A gente não sabe por quê. no sabemos por qué. Quando ela ameaça Elias, Cuando ella amenaza a Elías, algo vira uma chave dentro dele. algo se convierte en una llave, giró una llave dentro de él. E ele vira para Deus e fala: os Ele- meus pais falharam. Y mira a Dios y dice: mis padres fallaron E eu falhei também. y yo fallé también. Eu quero morrer. Yo quiero morir. O problema de Elias El problema de Elías era paternidade. era paternidad. Nesses dias, En estos días, o Espírito está vindo sobre nós. el Espíritu está viniendo sobre nosotros.
E a mão do Senhor está sobre nós agora, Y la mano del Señor está sobre nosotros para ahora, destruir fortalezas, para destruir fortalezas, estruturas de pensamento, estructuras de pensamientos, sofismas sofismas que se levantam contra o conhecimento de Jesus. que se levantan contra el conocimiento de Jesús. Se tem alguém aqui agora Si hay alguien aquí ahora que por causa de uma falta de estrutura familiar, que por causa de una falta de estructura familiar você tem muita insegurança tienes mucha inseguridad para se abrir para o corpo, para abrirte al cuerpo, ou se tem alguém aqui o si hay alguien aquí porque teve uma má experiência com pais espirituais, porque tuvo una mala experiencia con padres espirituales, você não tem mais coragem no tienes más valentía de se abrir para o corpo, de abrirte al cuerpo, você tem medo. tienes miedo. Nós queremos declarar Nosotros queremos declarar cura sobre a sua vida. sanidad sobre tu vida. Quem aqui nessa sala ¿Quién aquí en esta sala porque teve uma má experiência com paternidade espiritual? porque tuvo una mala experiencia con paternidad espiritual? Talvez você foi abusado espiritualmente. Tal vez fuiste abusado espiritualmente. Talvez você foi abusado financeiramente. Tal vez fuiste abusado financieramente. Talvez você foi abusado sexualmente. Tal vez fuiste abusado Talvez sexualmente. você foi amaldiçoado. Tal vez fuiste maldecido. Isso abriu uma ferida. Y eso abrió una herida. Por isso você não se abre mais por corpo. Por eso no te abres más al cuerpo. Você não consegue mais. No consigues más Quem é essa hacerlo. pessoa aqui? ¿Quién es esa persona aquí? Vocês podem ficar de pé, por Pueden favor? quedarse en pie, por favor. Por favor, vocês Por podem favor. ficar de pé. Pueden ponerse en pie, por favor. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta. Ahora yo voy a hacer una segunda pregunta. Quem aqui, ¿Quién aquí, por causa de más experiências por causa de malas experiencias com seus pais biológicos, con sus padres biológicos, você tem muita dificuldade de se abrir para o corpo? tienes mucha dificultad de abrirte el cuerpo? Você tem dificuldade de uma profunda comunhão? Tienes dificultad de una profunda Você tem comunión? medo ¿Tienes miedo de algum pastor ou líder de algún pastor o líder te tocar tocar da maneira que os seus pais te tocaram? de la manera que tus padres te tocaron? Quem é essa pessoa? ¿Quién es esa persona? Quem é essa pessoa? ¿Quién es esa persona? Amém. Amén. Vem aqui, querido. ¿Ven? Ahí. Tem mais alguém? Tem más. Ok. Nós vamos agora. Nosotros vamos ahora. Fica aqui. Quédate aquí. Nós estamos numa oficina profética. Nosotros estamos en una oficina profética. Eu vou pedir agora. Yo voy a pedir ahora, Tem alguém em pé do seu lado. si hay alguien en pie al lado tuyo, E se você é cheio do Espírito Santo, y si tú eres lleno del Espíritu Santo, apenas homem com homem, mulher com mulher, solamente hombre con hombre y mujer con mujer, eu quero que você levante e coloque a mão no ombro dessa pessoa yo agora. quiero que te levantes y coloques tu mano en el hombro de esa persona. E nós vamos invocar Nosotros vamos a invocar a obra da cruz. la obra de la cruz. Porque Cristo levou sobre si. Porque Cristo llevó Tem sobre algumas sí. pessoas em pé sozinhas ali. Hay algunas personas en pie todavía Vamos, solas. gente, vamos, gente. Vamos, gente. Tem um rapaz sozinho ali, ó. Hay un hermano solo ahí. Nós vamos invocar a obra da cruz. Nosotros vamos a invocar la obra de la Porque cruz Cristo levou sobre si que Cristo llevó sobre sí, as nossas dores e enfermidades. nuestro dolor y nuestras enfermedades. E por causa do seu sofrimento, Y por causa de su nós sufrimiento, somos sarados. nosotros somos Então sanados. você que está sentado aí, Entonces tú que estás sentado ahí, começa a interceder em direção de alguma dessas comienza a pessoas. interceder en dirección de esas personas. Espírito Santo. Espíritu Santo. Pai, nós pedimos agora um batismo do teu amor. Padre, nosotros pedimos ahora un bautismo de tu amor. O amor que lança fora todo El medo. amor que echa fuera todo
temor. Vem nessa sala agora. Ven en este lugar ahora. Libera o teu amor. Revela tu amor. Revela a paternidade. Revela la paternidad. Nós falamos às pessoas que estão assistindo online agora. Nosotros hablamos a todos los que están viendo Vem online. sobre cada pessoa que está assistindo. Ven sobre cada persona que está asistiendo. Libera o teu amor. Libera tu amor. O amor que lança fora todo medo. El amor que echa fuera todo temor. O amor que lança fora todo medo. El amor que echa fuera todo temor. Espírito Santo. Espíritu Santo. Revela o amor do Pai. Revela el amor del O Padre. amor que é derramado pelo Espírito. El amor que es derramado por el Espíritu. Nós chamamos pessoas das cavernas agora. Nosotros llamamos personas de las cuevas ahora. Vem para fora. Sal afuera. Vem para fora. Sal afuera. Sai desse lugar de medo. Sal de ese lugar de miedo. Sai desse lugar de medo. Sal de ese lugar de miedo. Sai desse lugar de medo. Sal de ese lugar de miedo. Existe um remanescente Existe un remanente que não se dobrou a Baal. que no se postró ante Baal. Ah, nós pedimos um toque de amor agora. Nosotros pedimos un toque de amor ahora. Pai, libera um toque de amor Padre, libera un toque de amor. Un sobre toque aqueles que foram abusados sobre sexualmente. aquellos que fueron abusados sexualmente. Nós pedimos um toque do Deus homem, Nosotros pedimos un toque del Dios hombre, Cristo. Cristo. Cura essa ferida agora. Sana esa herida ahora. Sobre aqueles que foram abusados Sobre sexualmente. aquellos que fueron abusados sexualmente. O remanescente está se encontrando nesses dias. Remanente se está encontrando en estos días. O tempo da caverna acabou. El tiempo de la cueva se acabó. Oh Deus, Oh Dios, graças te damos pelo teu Espírito. gracias te damos por tu espíritu. Graças te damos pela cruz. Gracias te damos por la cruz. Graças te damos pela redenção. Gracias te damos por la redención. Graças te damos pelo teu amor. Gracias te damos por tu amor. Amém. Amén. Pai, nós pedimos agora, Padre, nosotros pedimos ahora, dobra o número de ventos nessa sala. dobla el número de vientos en esta sala. Dobra o número de ventos nessa sala. Que sea doble el número de vientos en esta sala. Enche essa sala de ventos. Llena esta sala de vientos. Oh, Senhor. Yeah. Oh, Jesus. Então Barnabé Entonces Bernabé é filho da profecia. es hijo de la profecía. Ele é um profeta Él es un profeta que está congregando em Jerusalém. que se está congregando en Jerusalén. E ele é enviado Y él es enviado para pastorear Antioquia. para pastorear Antioquía. Quando ele chega em Antioquia, Cuando él llega en Antioquía, ele percebe o favor de Deus. él percibe el favor de Dios. E ele tem uma visão. Y él tiene una visión. Lembra que ele é um profeta? Acuérdense que él es un profeta. Ele tem uma visão. Él tiene una visión. Ele vê Él ve esse lugar ese lugar. está sendo edificado Está siendo edificado para mudar o mundo. para cambiar el mundo. Preste atenção. Presta atención. Quase ninguém fala de Barnabé. Casi nadie habla de Bernabé. Muita gente fala de Paulo, Mucha gente habla de Pablo, Pedro. Pedro. Mas Barnabé o pessoal nem. Pero Bernabé, las personas, bueno. Mas Barnabé Pero Bernabé viu vio a estrutura la estructura apostólica e profética apostólica y que profética lançou homens. que lanzó hombres. E o evangelho chegou na Argentina Y el evangelio llegó en Argentina por causa desse cara. por causa de ese hombre. Porque nessa época, Porque en esa época ninguém estava muito preocupado com os gentios, não. nadie estaba preocupado con los gentiles. Na verdade, o trabalho de Barnabé En la verdad, el trabajo de Bernabé arrumou uma confusão arregló una confusión que teve que ter um concílio em Atos 15. que hubo que haber un concilio en Hechos 15. Esse cara viu. Ese hombre vio. Precisamos edificar algo aqui. Necesitamos edificar algo aquí.
Só que ele é um profeta Solo que él es un profeta muito inteligente muy inteligente e muito bíblico. y muy bíblico. O que ele começa a fazer? ¿Qué es lo que él comienza a hacer? Montar uma equipe. Montar un equipo. Porque ele sabe Porque él que sabe não existe edificação solitária. que no existe edificación solitaria. Aí o que ele faz? Y ahí, ¿qué es lo que él hace? O versículo 25, Versículo 25. o que ele faz? ¿Qué es lo que él hace? 11:25. 11:25. Atos 11:25. Hechos 11:25. Tu não está em Primeira Reis, né? No, estaba en Tu Reyes. tá, Sí. tu tá procurando Barnabé em Primeira Reis? No, cara. Aí tu não me ajuda. No, cara. Se mudou. Pô, mas eu tô falando de Barnabé. Mas, Crise, né? Briga. Vamos lá. Atos 11:25. 11:25. Ahí está. Vai, Vamos a leer acá. vai dar Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Aí. Vamos. Gente, Barnabé é ninja. Bernabé es ninja. Ele foi enviado para pastorear aquela igreja. Él fue enviado para pastorear aquella Para iglesia. edificar aquele negócio que estava acontecendo ali. Para edificar aquel asunto que estaba Que pasando ninguém ahí. sabia o que era aquilo direito. Que nadie sabía qué era exactamente. Mas ele viu. Pero él vio. E ele falou: Y él le dijo, eu não consigo fazer isso sozinho. yo no voy a conseguir hacer esto solo. Então ele vai lá em Tarso Entonces él va allá en Tarso buscar Paulo a buscar a Pablo para trabalhar com ele. para trabajar con él. Agora vamos avaliar uma coisa. Ahora vamos a evaluar una cosa. Hoje faz sentido. Hoy tiene sentido. Pô, o cara foi buscar Paulo. Mira, el hombre fue a buscar a Pablo. Pô, Paulo é o Braddock, Jedi. Pablo es un Jedi, É o Yoda. maestro Yoda. É o Paulo. Es Pablo. Só que naquela época, Solo que en esa época, Paulo não era ninguém. Pablo no era nadie. Ninguém. Nadie. Ninguém queria saber de Paulo. Nadie quería saber de Na Pablo. verdade, o La povo tinha verdad. medo de Paulo. Tenían miedo de Pablo. Você lembra que, vamos recapitular. Vamos a recapitular. Paulo era um rabino Pablo era un rabino que estudou na escola de Gamaliel. que estudió en la escuela de Gamaliel. E depois da morte de Estevão, Y después de la muerte de Esteban, ele começa a perseguir a galera. comienza a perseguir a la gente, Os crentes. los creyentes. Aí ele encontra com Cristo. Ahí se encuentra con Cristo. Um outro profeta El otro profeta, chamado Ananias, llamado que Ananías, também ninguém fala dele, que también nadie habla de él, vai lá onde Paulo está, va allá donde Pablo está, ora por ele, ora por él e seus olhos são y abertos. sus ojos son abiertos. Presta atenção. Presta atención, Se não fosse os profetas, si no fuera un profeta, Paulo estava perdido. Pablo estaba perdido. Só puxando para a sardinha. Só. Solo para tirar para mi lado. Vamos continuar. Vamos a continuar. Aí, Paulo se converte. Ahí Pablo se convierte. E ele, a Bíblia diz Y la Biblia que dice ele vai para a Arábia. que él va para Arabia. Sabe o que ele foi fazer na Arábia? ¿Sabe qué fue a hacer en Arabia? Ir no Sinai. Fue el Sinaí. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque ele teve o mesmo tipo de encontro Porque él tuvo el mismo tipo de encuentro que Moisés teve que Moisés tuvo com a glória. con la gloria. Aí Paulo volta, Ahí Pablo vuelve, vai para Jerusalém. va para Ele Jerusalén. está todo feliz. Y ahí está todo feliz. Eu sou crente agora. Yo soy Eu creyente sou ahora. pregador. Yo soy predicador. Porque ele era rabino, gente. Porque él era rabino, Ele gente. não era, ele conhecia tudo isso aqui. Él conocía todo esto aquí. Ele já orava, jejuava, Él ya lia. oraba, ayunaba. Ele só faltava uma coisa: Solamente le faltaba algo. Cristo. Cristo. Solo eso. E ele é o pregador. Y él es el predicador. E ele está feliz, ele chegou em Y Jerusalém. él está feliz. Él llegó en Jerusalén. E ele quer se encontrar com os apóstolos. Quiere encontrarse con los E os apóstoles. superapóstolos. Superapóstoles. Não, tem medo do jovem Paulo. No tienen miedo del joven Pablo. Ninguém quer se encontrar com ele. Nadie quiere encontrarse con él. Mas um profeta Pero un profeta chamado Barnabé llamado Bernabé pegou Paulo, o jovem Paulo debaixo do braço agarró el buen joven Pablo debajo del brazo e falou assim: y habló apóstolos, así. Y habló, apóstoles, recebam ele. recíbanlo a él.
Os apóstolos assim, meio desconfiados. Los apóstoles sí, medios Isso desconfiados. pode dar errado. Eso puede dar equivocado, Mas eles confiaram na visão de Barnabé. Pero ellos confiaron en la visión de Bernabé. Depois Barnabé é enviado para Antioquia. Pero después Bernabé es enviado a Antioquía. Quando ele começa a montar a sua equipe de trabalho, Y cuando comienza a construir su equipo de trabajo, ele vai lá buscar o jovem Paulo. él va allá a buscar al joven Pablo. Escuta, Escucha, na nova aliança en el nuevo pacto não existe no existe trabalho profético solitário. trabajo profético solitario. Não existe trabalho profético fora do corpo. No existe trabajo profético fuera del cuerpo. E nenhuma pessoa, Y ninguna persona isoladamente, aisladamente pode falar assim, diz o Senhor, puede hablar así, dice el Señor, sem conferir. sin, Conferir, submeter. sin someterse, sin evaluarse. Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? Aí, Ahí a história vai dizer que um outro profeta muito louco la historia va a decir que otro profeta bastante loco, desce, o nome dele é Ágabo, el nombre de él es Agabo, e desce com um monte de profeta para Antioquia. y desciende con un montón de profetas para Antioquía. Aí já virou um circo, Allá se convirtió en un circo, porque é Barnabé, porque es Bernabé, trouxeram Paulo, trae a aí Pablo, os profetas descem com Ágabo. a los profetas, y baja con Agabo. Imagina o culto, Imagínate el culto, vai ser uma loucura. una locura. Tu lembra o que Ágabo fez com Paulo? ¿Te acuerdas de lo que Agabo hizo con Pablo? Lá na frente? Allá más adelante. Bom, voltando. Bueno, vamos, volvemos. Aí Ágabo profetiza Ahí Agabo profetiza que haveria uma fome. que habría un hambre. E aí Paulo e Barnabé vão levar dinheiro, vão levar oferta Y ahí Pablo y Bernabé van a llevar una ofrenda para a Judéia. para Judea. Aí, no versículo, agora nós estamos no capítulo 12 de Atos. Ahora estamos en el capítulo 12, Hechos 12. E Barnabé é muito sinistro. Y Bernabé es increíble. Vamos, Vamos lá. vamos a again. E quando ele está voltando, Y cuando él está volviendo, olha o 25 do 12. mira el 25 del 12. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Repita comigo. Repita conmigo. Barnabé é incrível. Bernabé es increíble. Primeiro ele vai lá e traz Paulo, Primero él va allá y trae a Pablo, que não é ninguém. que no es nadie, É um jovem problemático. es un joven problemático. Todo mundo tem medo dele. Todo el mundo tiene miedo de Ele é él. um problema. Él es un problema. Ninguém quer saber dele. Nadie quiere saber de él. Mas ele viu. Pero él vio E ele falou, eu vou investir y él dijo, yo voy a invertir na vida desse jovem. en la vida de ese E joven. ele começa a brigar por Paulo. Y él comienza a pelear por Ele Pablo. brigou com Pedro. Él peleó con Pedro. Você vai receber e sim. Tú vas a recibirlo. Yeah. Aí depois, agora ele e Paulo. Ahí están él y Pablo. Aí ele passa em Jerusalém, Y pasa por Jerusalén vê um outro jovem. y veo a otro joven. Esse é mais problemático ainda. Ese es más problemático todavía. O nome dele é João Marcos. El nombre es Juan Marcos. Esse deu trabalho. Ese de verdad que da bastante trabajo. Quem é João Marcos? ¿Quién es Juan Marcos? Não é ninguém. No es nadie. Não é ninguém na igreja de Jerusalém. No es nadie en Jerusalén. Sabe quem é João? Marcos. ¿Sabes quién es Juan Marcos? Ele é filho de Maria. Él es hijo de María E Maria emprestou a sua casa para ter uma igreja. y María prestó su casa para tener una iglesia. E Marcos só aparece na história Y Marcos solamente aparece en la historia quando Pedro foge da prisão cuando Pedro huye de la prisión e foge para a casa de Maria, y huye a la casa de María, que era mãe de Marcos. que era madre de Marcos. Marcos era parente de Barnabé. Marcos era pariente de E Bernabé. ele falou, pega esse jovem aqui, traz para mim. Y él dijo, hey, agarra a ese joven aquí, tráelo para mí. E começa a investir em Marcos. Y comienza a invertir en Marcos. Agora presta atenção. Ahora presta atención. Barnabé brigou por Paulo lá atrás, lembra? Bernabé peleó por Pablo allá atrás, ¿se acuerdan? Sí. Os apóstolos não queriam saber dele. Los apóstoles no querían saber de él. E ele brigou. Y él peleó. Quebrou o pau. Quebró el... Pau. Brigou. Peleó. Aí, lá na frente, Y ahí más adelante, quando
viaja Barnabé, Paulo e Marcos, Cuando viajan Bernabé, Pablo y Marcos, o cabeçudo do Marcos, el cabezón de Marcos, ele abandona a viagem no meio. él abandona el viaje en el medio. Ele desiste. Él desiste. E Paulo fica com raiva. Y Pablo se queda con mucha rabia. E aí, quando eles vão viajar de novo, Y cuando van a viajar otra vez, e Barnabé quer chamar Marcos, y Bernabé llama a Marcos, e Paulo fala assim: ele não vai comigo, não. y Pablo habla así: "Ey, él no vino conmigo, Ele nos abandonou. él nos abandonó". Aí Barnabé agora briga com Paulo, Ahí Bernabé ahora pelea con Pablo por causa de Marcos. por causa de Marcos. Barnabé era o cara que brigava pelos jovens. Bernabé era el hombre que peleaba por los jóvenes. Ele era alguém que investia Él era alguien que invertía naquilo que não era nada, en aquello que no era nada, porque ele viu. porque él vio. Yes. Todo mundo quer roubar alguém da igreja de alguém. Todo el mundo quiere robar a alguien de la iglesia de alguien. Só que a gente só quer roubar o cara que é muito bom. Solamente queremos robar un joven que es muy bueno. Barnabé era especialista Bernabé era especialista em roubar en robar aqueles que ainda não eram nada. aquellos que todavía no eran nadie. Mas ele viu. Pero él vio. Barnabé sabia que não podia trabalhar sozinho. Bernabé sabía que no podía trabajar solito. E ele começou a montar uma equipe, Y comenzó a montar, a construir un equipo. mas não com os melhores, Pero no con los mejores, com os piores. con los peores. E começou a investir, Y comenzó a invertir, começou a trabalhar, comenzó a trabajar, começou a discipular, comenzó a discipular, a ensinar. enseñar. E depois Barnabé some. Y después Bernabé se desaparece. E ninguém mais fala dele. Y nadie más habla de él. E lá na frente, Y allá adelante, Paulo vai dizer, Pablo va a decir, em outras en palavras, otras palabras, ele fala assim: Barnabé estava certo. él habla así: "Hey, Bernabé tenía razón. Manda chamar Marcos, Manda llamar a Marcos, porque ele é muito útil para o meu ministério. porque él es muy útil para mi ministerio". Lá na frente, Paulo volta atrás. Allá adelante, Pablo vuelve atrás. Agora eu vou te assustar um pouco. Ahora te voy a asustar un poquito. Uma vez Jesus disse Una vez Jesús dijo que a sabedoria que la sabiduría é reconhecida pelos filhos es reconocida por los hijos e não pelos feitos. y no por los hechos. Pelos filhos Por los hijos e não pelos feitos. y no por los hechos. Barnabé, teoricamente, Bernabé, teóricamente, não escreveu nenhum livro da Bíblia, no escribió ningún libro de la Biblia, mas ele discipulou dois homens, pero él discipuló dos hombres, Paulo Pablo e Marcos. y Marcos. Wow. Solo ellos. Só Paulo e Marcos. Solo ellos. Una locura. Os jovens que ninguém queria. Jóvenes que nadie quería. E ele brigou por eles. Y él peleó por Ele ellos. arrumou confusão. Él agarró, hizo una confusión. Porque ele viu. Porque él vio. Ah. Paulo escreveu quase, sei lá, metade do Novo Testamento. Pablo escribió, no sé, mitad del Nuevo Testamento. E Marcos Y Marcos escreveu escribió simplesmente simplemente o Evangelho de Jesus Cristo. el Evangelio de O Jesucristo. Evangelho segundo Marcos. El Evangelio según Marcos. Agora vem comigo. Ahora, ven conmigo. A sabedoria La sabiduría é reconhecida pelos filhos es reconocida por los hijos e não pelos feitos. y no por los hechos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Déjame hacerte una pregunta. Quem foi mais sábio? ¿Quién fue más sabio? Barnabé ou Paulo? ¿Bernabé o Pablo? Quantos discípulos de Paulo escreveram a Bíblia? ¿Cuántos discípulos de Pablo escribieron la Biblia? Aleluia. Aleluya. No dia do Senhor, En el día del Señor, o nível de autoridade que você vai ter no milênio el nivel de autoridad que vas a tener en el milenio não tem a ver com aquilo que você vai fazer, no tiene que ver con aquello que tú vas a hacer. mas tem a ver com o legado que você vai deixar. Tiene que ver con el legado que vas a dejar. Wow. Vamos voltar para Elias. Vamos a volver a Elías. Quando Elias foge para a caverna, Cuando Elías huye a la cueva, ele está dizendo: meus pais erraram, él está diciendo, mis padres se equivocaron, eu errei também, yo me equivoqué eu también, estou sozinho. yo estoy solito, Ele está em depressão estoy en depresión e ele está na caverna. y estoy en la cueva. Como que Deus tratou a depressão de Elias? ¿Cómo es que Dios trató la depresión de Elías? Como que Deus curou Elias? ¿Cómo Dios sanó a Elías? Foi assim: vai lá e resolve com teus pais. Fue así, ve allá y resuelve con tus padres. Foi assim? Fue así. Não. Não. A gente não sabe nem se o pai dele estava vivo. Ella no sabía si sus padres estaban vivos.
Sabe o que Deus propôs? ¿Sabe qué fue lo que Dios propuso? Vai lá e discipula Eliseu. Ve allá y disipula a Eliseo. Sabe como que você vai transformar essa história? ¿Sabes cómo es que vas a transformar esa historia? Não é resolvendo tudo com quem já foi. No es resolviendo todo con quien ya fue. É investindo em quem está vindo. Es invertir en quien está viniendo. Tem gente que tem aqui questões de paternidade Hay gente que tiene aquí cuestiones de paternidad. e às vezes teu pai nem está vivo. A veces tu papá ni siquiera está vivo. Às vezes teu pai nem fala mais com você. A veces tu papá ni siquiera habla más contigo. Sabe o que você tem que fazer? ¿Sabes qué tienes que hacer? Perdoar ele. Perdonarlo. Mas nem tudo vai se resolver. Porque no todo se va a resolver. Sabe como é que resolve ¿Sabe, o seu interior? sabe cómo que se resuelve interiormente? Não é tentando resolver tudo com os pais, No es intentando resolver todo con los padres, mas é cuidando de filhos. pero es cuidando de hijos. Joel 2:28 diz Joel 2:28 dice: que antes do grande e terrível dia do Senhor, antes del grande y terrible día del Señor, o Espírito vai ser derramado sobre todas as nações da terra. el Espíritu será derramado sobre todas las naciones de la tierra. E os anciãos vão sonhar, Y los ancianos soñarán, mas os jovens pero los jóvenes terão olhos abertos. tendrán ojos abiertos. E as crianças vão Y los profetizar. niños van a profetizar. Não parece que a coisa está mais quente de baixo para cima? ¿No parece que la cosa está más caliente desde abajo para arriba? Porque a nossa função, Marcos, Porque nuestra función, Marcos, não é performar profeticamente. no es hacer performance profético. A nossa função é ser como Barnabé. Nuestra función es ser como Bernabé. Encontrar os Paulos Encontrar a los e os Pablos, Marcos, los Marcos, treinar eles y entrenarlos para a ser ellos maior do que nós. para ser mayor que nosotros. Vamos abrir em 2 Reis, capítulo 6. Vamos a abrir Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda Reis 6 fala sobre um episódio com Eliseu. Segunda de Reyes 6 habla sobre un episodio con Eliseo. E lembra que Elias, ele se submete ao Senhor. Y recuerda que Elías, él se somete al Señor E ele faz o caminho de volta. y él hace el camino de vuelta. E ele encontra Eliseu, Y él encuentra a Eliseo. treina Eliseu. Él entrena a Eliseo. E Eliseu se torna um profeta incrível. Y Eliseo se vuelve un profeta increíble. E a partir do versículo 8 de 2 Reis 6, Y a partir del versículo 8 de Segunda de Reyes 6, nós vamos ver que tinha um rei da Síria que odiava Eliseu. vamos a comenzar a ver que había un rey de Asiria que odiaba a Eliseo. E ele ficava brabo Y él quedaba muy enojado porque Eliseu, ele era um vidente porque Eliseo era un vidente. e ele via os planos do rei da Síria. Y él veía los planes del rey de E aí Asiria. quando o rei da Síria vinha, os exércitos já sabiam. Y ahí cuando el rey de Asiria venía, los ejércitos ya sabían. E aí ele manda cercar Eliseu numa cidade. Y ahí él manda a acorralar a Eliseo en una ciudad. E aí a Bíblia vai dizer que o discípulo de Eliseu, Y ahí la Biblia va a decir que el discípulo de Eliseo, agora preste atenção, ahora presta atención, Elias, Elías, Eliseu, Eliseo, discípulo de Eliseu, discípulo de Eliseo, sempre um profeta siempre un está profeta, trabalhando para que um jovem veja. está trabajando para que un joven vea. Ananias vai na casa de Paulo Ananías va a la casa de Pablo para que ele veja. para que él vea. Barnabé busca em Tarso Bernabé busca a Tarso para que a visão dele seja aberta. para que la visión de él sea abierta. E aí no versículo 15, Y en el versículo o 15, discípulo de Eliseu descobre que eles estão cercados na cidade. el discípulo de Eliseo descubre que ellos están acorralados en la ciudad. Eliseu, nós vamos morrer. Eliseo no va a morir. Nós vamos No, morrer. Eliseo, nosotros vamos a morir. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Lê o 15 aí. Vamos a leer el 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios.
y he aquí el ejército que tenía sitiada a la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y voy 17, versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba gente llena de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Escuta o que eu vou falar. Escucha lo que te voy a decir. A função de um líder profético La función de un líder profético não é convencer alguém no es convencer a alguien a seguir a minha visão. a seguir mi visión. Vou repetir. Voy a repetir. A função de um líder profético, La función de un líder a profético, função de um líder apostólico, la función de un líder apostólico não é converter pessoas à sua visão. no es convertir personas a su propia visión. É trabalhar para que todos tenham olhos abertos. Es trabajar para que todos tengan ojos abiertos. Nesses dias, En estos días existe algo chamado idolatria profética, existe algo llamado idolatría profética, que é a centralização da voz de Deus que es la centralización de la voz de Dios na vida de alguns homens. en la vida de algunos hombres. Eu tenho a palavra, Yo tengo la palabra, eu tenho a visão. yo tengo la visión. Me segue Sígueme e faça tudo o que eu mandar. y haz lo que yo te mande. Só que olha o que Eliseu fez aqui. Solo mira lo que Eliseo hizo aquí. Eliseu sabia, Eliseo sabía, ele já tinha visto él ya había visto que os exércitos do Senhor estavam ali. que los ejércitos del Señor ya estaban ahí. Ele podia ter falado para o discípulo dele: Él podría haberle dicho al discípulo de él: confia em mim, confía en mí, eu já vi tudo, yo ya vi todo, só faça o que eu mando, solo haz lo que yo te digo, siga meus passos. sigue mis pasos. Mas o que Eliseu fez? Pero ¿qué Eliseo hizo? Deus, Dios abra os olhos dele para que ele veja. abre los ojos de él para que él vea. Existe uma luta hoje Existe una lucha hoy pela democratização da voz de Deus. por la democratización de la voz de Dios. Comunidades proféticas Comunidades proféticas. é um grupo de pessoas Es un grupo de personas onde todos donde todos têm acesso à voz de Deus, tienen acceso a la voz de Dios, onde todos donde todos estão sendo desenvolvidos na visão espiritual. están siendo desarrollados en la visión espiritual. Eu tenho um filho, Yo tengo un hijo, ele tem 17 anos, él tiene 17 años, ele vai fazer 18 em outubro. él va a cumplir 18 en octubre. Ele é meu filho, Él es mi hijo, eu criei ele, gerei ele, yo lo crié, yo lo engendré a él, paguei os boletos, yo pagué los pasajes, os boletos. pagué las cuentas, Eu comprei um computador para ele, yo compré una computadora para él, que é o preço de um carro. que es el precio de un auto. Wow. Minha vida é difícil. Mi vida es difícil E eu quero o melhor para ele. y yo quiero lo mejor para él. Só que a minha função Solo que mi función não é no es ser os olhos dele, ser los ojos de él, para que eu decida tudo que ele tem que fazer na vida dele. para que yo decida todo lo que él tiene que hacer en su vida. A minha função é ensinar ele Mi función es enseñarle a él a ver, a ver, para que ele aprenda como administrar a sua vida espiritualmente. para que él aprenda cómo administrar su vida espiritualmente. Então eu não tenho que escolher com quem ele vai casar. Entonces yo no tengo que escoger con quién él se va a casar. Eu não tenho que escolher qual a profissão que ele vai ter. Yo no tengo que escoger cuál es la profesión que él va a tener. Eu tenho que ensinar a ele a ter visão profética. Yo tengo que enseñarle a él a tener visión profética. O problema é que a igreja evangélica, El problema es que la iglesia lá evangélica, no Brasil, aqui não, allá en Brasil, aquí no, é mais um berçário. es más, Um berçário. es una sala de cuna. Mais um berçário do que
lugar de treinamento. Claro, es más una sala de cuna que un lugar de entrenamiento. A igreja precisa ser um lugar onde as pessoas aprendem a ouvir a voz de Deus. La iglesia necesita ser un lugar donde las personas aprenden a oír la voz de Dios. Amém? Amén. Tem uma proposta. Tengo una propuesta. Na verdade, nós vamos fazer uma votação aqui agora. La verdad es que vamos a hacer una votación. Nós temos duas opções agora. Nosotros tenemos dos opciones ahora. Ou a gente entra em Antioquia com tudo, O entramos en Antioquía con todo, ou a gente dá 10 minutos de intervalo. o damos 10 minutos de intervalo. O que vocês querem? ¿Qué quieren? Dale? Dale, 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 dale. dale. Então dale. Então segura aqui. Vamos lá. Ahora sí. Vamos lá. Agora eu mostrei minha coruja. Ahora Então vamos voltar para Antioquia. me mostré mi búho, ¿eh? Como é que é o nome? Como é que é o nome de coruja? Búho, ¿cómo es? Búho. Sí, lechuza también por acá. A Bu lá no Brasil é o que faz o fantasma. Caraca. Caça fantasma. Não, faz o fantasma, pô. Oh, Mas vamos seguir. vamos a seguir. Atos 13. Hechos 13. A parte leve já foi. Agora vamos para a polêmica. La parte suave ya fue. Ahora vamos para la polémica. Barnabé edificou uma equipe Bernabé edificó un equipo e está edificando a igreja. y está edificando la iglesia. Lê o versículo 1, por favor. Vamos a leer el versículo 1. ¿Okay? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Aí, vamos lá. Vamos. Aqui vai dizer que haviam profetas e mestres. Aquí va a decir que habían profetas y maestros. Douglas já nos ensinou ontem sobre isso. Douglas ya nos enseñó ayer sobre eso. Por muito tempo, me parece que o profético ficou desassociado da teologia, Por mucho tiempo parece que lo profético fue disasociado de la teología, desassociado da doutrina. disasociado de la doctrina. Mas nós precisamos quebrar esse sofisma. Pero nosotros necesitamos romper ese sofisma. A base da comunicação profética La base de la comunicación profética é a Bíblia. es la Biblia. Vou repetir. Voy a repetir. A base de toda comunicação profética é a Bíblia. La base de toda comunicación profética es la Biblia. Amém? Amén. Então é o seguinte. Entonces lo siguiente. Se tu quer ser um músico profético Entonces si quieres ser un músico profético e nunca leu a Bíblia toda, y nunca leíste la Biblia entera, você está brincando. estás jugando. Por muito tempo, Por mucho tiempo as pessoas achavam las personas creían que o profético era baseado em sonhos, visões e impressões. que lo profético era basado en sueños, visiones e impresiones. Mas nesses dias nós estamos reafirmando Pero en estos días estamos reafirmando que a base do ministério profético, da comunidade profética, que la base del ministerio profético, de la comunidad profética, é a Escritura. son las escrituras. E não visões, impressões e sonhos. Y no visiones, impresiones y sueños. Deixa eu contar um testemunho. Déjame contarte un testimonio. Lá no Brasil, aqui não. Allá en Brasil, aquí no, Tem muito louco. hay muchos locos. Um dia eu cheguei numa cidade. Un día yo llegué a una ciudad, Me chamaram para resolver um problema me llamaron para resolver un problema sobre profecia. sobre profecía. Um apóstolo, Un apóstol, ele teve uma visão. él tuvo una visión. E a visão dele, a mulher dele morria. Y en la visión de él, la mujer de él se moría. Isso. Já começou bem, né? Ya comenzó bien.
E a esposa dele morria no dia específico. Y la esposa de él se moría en un día Tipo específico. assim, 15 de maio. Tipo así, el 15 de mayo. Era um negócio assim. Una cosa así. Ela vai morrer. Y ya se va a morir. Aí o amado, Ahí el amado irmão, el amado o hermano, desgraçado, el desgraciado, ele él foi no culto de domingo fue el culto del domingo e falou para a igreja. y le dijo a la iglesia, Deus falou comigo. Dios me dijo, A palavra do Senhor veio sobre mim. la palabra del Señor vino sobre mí E a minha mulher vai morrer no dia 15 de maio. y mi mujer va a morirse el día 15 de mayo. Aí é um misto de choro, Y ahí una mezcla de llanto, de choque shock e até uns rindo. y hasta algunos riéndose. É circo. Un circo. Beleza. Buenísimo. Só que o pastor, o apóstolo, Só que el pastor, el apóstol, ele era precavido. él era muy precavido. Ele trabalhava com planejamento. Él trabajaba con un plan. Planejamento. Sí, una planificación. Ele era organizado. Era organizado. Ele já sabia que a mulher dele ia morrer no dia 15. Él ya sabía que su mujer iba a morirse en el día 15. Ele começou a planejar um novo casamento. Y él comenzó a planear su nuevo matrimonio. Com a menina jovem do Ministério de Música. Claro, con una niña jovencita del Ministerio de Música. Lógico. Filho da mãe, é. Aí ele, filho da mãe. Hijo de su madre. Aí já foi negociar o passe com a menina. Ahí ya fue a negociar el pase con esa niña. E o pior é que a mulher que ia morrer Y lo peor que la mujer foi na reunião, fue a esa reunión abençoando a jovem. bendiciendo a esa joven. Eu te abençoo para casar com meu marido. Yo te bendigo para casarte con mi marido. Circo. Circo. Só que aí o que aconteceu? Solo miren lo que pasó. A mulher dele, La mujer de no él, caso atual, ahora, é porque ficou confuso, né? A mulher que tinha que morrer, la mujer que tenía que morirse, ela é insubmissa. ella se somete, es sumisa. Insubmissa. No se somete. Ela não se submeteu. Claro, no se sometió. Ela foi desobediente. Ella fue desobediente. E no dia 15, Y en el día 15, ela não morreu. ella no se murió. A ela, muito bem, muito Muy bem. bien. Ela não submeteu. Ella no se sometió. Só que aí, Solo que ahí, o apóstolo el apóstol falou, mas Deus falou comigo. habló, pero Dios habló conmigo. E ela morreu espiritualmente. Ella murió espiritualmente. E casou com a jovem. Y se casó con la joven. Aí eu cheguei. Ahí yo llegué. O que você faz? ¿Qué hago? A sorte é que eu não tinha minha arma ainda. La suerte es que yo no tenía mi arma todavía. A minha arma eu só comprei depois que minha filha fez 15 anos. Mi arma solamente la compré después que mi hija cumplió 15 años. Deus falou comigo. Olha a loucura. Mira esa locura. Deus falou comigo Dios me dijo para eu separar da minha mulher, para yo separarme de mi mujer, para casar com a menina do louvor. para casarme con la chica de la adoración. A pergunta é, como que eu sei La pregunta es, ¿cómo yo sé que Deus não falou com ele? que Dios no habló con él? O que diz a Bíblia? ¿Qué dice la Biblia? Deus odeia o divórcio. Dios odia el divorcio. Como é que Deus pode mandar ele fazer uma coisa que ele odeia? ¿Cómo que Dios puede mandarle a hacer algo que él odia? Não. No. Então, Entonces, preste atenção. presta atención. Numa comunidade profética, En una comunidad profética, sonhos, visões e impressões sueños, visiones, impresiones estão aqui están aquí em ordem de autoridade. en orden de autoridad. E a Bíblia Y la Biblia está aqui. está aquí. Então, se você tem uma palavra Entonces, si tú tienes una palabra ou recebeu uma palavra o recibes una palabra que vai de encontro ao que está nesse livro, que va en contra de que está en ese libro, joga fora. sácala afuera, tírala afuera. Se você ouviu uma palavra que quer ressignificar esse livro, Si oyes una palabra que quiere resignificar este libro, desiste, joga fora. deciste, tírala afuera. Existe uma falsa doutrina Existe una falsa doctrina enchendo as nações, llenando las naciones chamado hipergraça. llamada hipergracia. Já ouviu falar disso? ¿Ya alguien escuchó hablar de eso? Falsa graça? Falsa gracia. Sabe o que diz? ¿Sabe lo que dice?
Jesus já morreu pelos meus pecados. Jesús ya murió por mis pecados. Os pecados passados, Los pecados pasados, presente presentes e futuro. y futuros. Então, Entonces, eu já estou no novo pacto. ya yo estoy en el nuevo pacto. E Jesus já levou sobre si os meus pecados. Y Jesús ya llevó sobre sí mis pecados. Então agora, Entonces ahora eu posso viver como eu quiser, yo puedo vivir como yo quiera, sem me arrepender sin arrepentirme, e sem viver o processo de santificação. sin vivir un proceso de santificación. Sabe o que é isso? ¿Sabe qué es eso? Um falso evangelho. Un falso evangelio. Tem um outro falso evangelho Hay un otro falso evangelio que diz que Deus é amor. que dice que Dios es amor. E Deus não, ele é um bom Deus. Y dice que Dios es un Dios bueno. Ele é bom, Él es bueno. ele é amor. Él es amor. Então, como que no novo pacto Entonces, ¿cómo es que en el nuevo pacto ele vai corrigir ou açoitar Él va a corregir o azotar os homens? los hombres? Então Deus vai salvar todo mundo. Entonces Dios va a salvar a todo el O mundo. nome disso é universalismo. Eso es universalismo. E isso está cheio de jovem e pastor Y eso está lleno de jóvenes y pastores falando isso na internet. hablando eso en internet. E tem um monte de gente aplaudindo isso. Y hay mucha gente aplaudiendo eso. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque quer ser profético Porque quieren ser proféticos. sem saber o que está escrito aqui. Tienen que saber lo que está escrito ahí. Em Antioquia havia profetas e mestres. En Antioquía había profetas y maestros. Espírito, poder, dons e milagres. Espíritu, poder, dones y milagros. Teologia, doutrina e estudo das escrituras. Teología, doctrina y estudio de las escrituras. São duas coisas que precisam andar juntos. Son dos cosas que necesitan andar juntos. Amém? Amén. Agora, vamos continuar. Ahora vamos a seguir. E aí vai dizer Y ahí va a decir que nesses profetas e mestres que en esos profetas y maestros havia grupo de governo. había un grupo de E gobierno. aí vai dar o nome deles. Y ahí va a dar el nombre de ellos. Eles são os líderes da igreja. Ellos son los líderes de la E iglesia. aqui a gente vai entrar num terreno perigoso. Y aquí vamos a entrar en un terreno peligroso. E aqui já vou fazer o sinal da cruz Aquí voy a hacer la señal de la cruz para o Senhor me proteger. para que el Señor me proteja. Se va a persignar. Na Bíblia, En la Biblia, no livro de Atos, en el libro de Hechos, não existe no existe governo singular da igreja. gobierno singular de la iglesia. Talvez você já ouviu uma frase: vamos lá assistir um culto na igreja do pastor fulano. Tal vez ya escuchaste una frase: vamos a asistir en la iglesia del culto del pastor fulano. Ou alguém fala assim, um pastor te encontra na rua: O alguien habla así: un pastor te encuentra en la calle, vai lá na minha igreja assistir um culto. ven a mi iglesia a asistir al culto. Eu vim aqui para dizer Yo vino aquí para decir que a igreja de Jesus, que la iglesia es de Jesús. nenhum homem é dono da igreja. Ningún hombre es dueño de la iglesia. E nenhum homem Ningún hombre tem poder absoluto sobre nenhuma comunidade. tiene poder absoluto sobre ninguna comunidad. Porque toda a verdade Porque toda verdad é estabelecida es establecida na boca de en la boca de duas dos ou três testemunhas. o tres testigos. O que significa na prática? ¿Qué significa eso en la práctica? Que o tempo Que el tiempo de comunidades de comunidades com uma liderança singular, con un liderazgo singular que manda e desmanda na igreja. que manda y desmanda en iglesia. Ele manda no dinheiro, Él manda en el dinero, ele manda na liturgia, manda en la liturgia, ele manda em tudo. te manda en todo. Não tem ninguém do lado dele. No hay nadie al lado de él. Lembra do que eu falei? ¿Recuerda de lo que hablé? Se não tem ninguém do teu lado Si no hay nadie al lado e tuyo você pega uma estrada de engano, y agarras una calle de engaño, o que vai acontecer? ¿qué es lo que va a pasar? Quem vai te puxar? ¿Quién te va a empujar? Agora o silêncio ficou bom. El silencio está bueno, ¿eh? Quando você vai ler sobre isso, Cuando vas a leer sobre eso, você vai ver sobre equipes apostólicas e proféticas. vas a ver sobre equipos apostólicos y proféticos. Você vai ver sobre presbíteros Vas a ver sobre presbíteros no plural. en el plural. E aqui vamos para mais polêmica. Y aquí vamos para más polémica. Segundo o que eu vejo, Según lo que veo, digo eu e não o Jan,
Digo yo y no Jan. No, está bien. Vamos a dar. Toda comunidade precisa crescer Toda comunidad necesita crecer sobre governo plural. sobre un gobierno plural. O presbitério da igreja El presbiterio de la iglesia tem objetivo, tiene un objetivo dividido em 4. dividido en 4. O objetivo dele é cuidar da igreja. El objetivo de él es cuidar de la iglesia. Então o presbitério tem 4 funções: Entonces, el presbiterio tiene 4 funciones: proteger a igreja proteger a la iglesia dos falsos profetas de los falsos profetas e do falso evangelho. y del falso evangelio. Número 2, Número 2, definir a doutrina definir la doctrina da igreja. de la iglesia. Ah, mas aí o jovem, eu não concordo com o que vocês ensinam. Você é presbítero? Pero ahí el joven dice, pero yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes enseñan, pero tú eres presbítero. Não. No, Então fica quieto. entonces quédate quieto. O presbitério da igreja é o que vai definir a doutrina da igreja. El presbiterio de la iglesia es el que va a definir la doctrina de la iglesia. Então, número 1, proteger Entonces, número 1, proteger dos falsos de profetas los falsos profetas e do falso evangelho. y del falso evangelio. Número 2, Número 2, definir a doutrina da igreja. definir la doctrina de la iglesia. Vou citar um versículo polêmico. Voy a citar un versículo polémico. Tem um versículo que Paulo diz assim: Hay un versículo que Pablo dice así: se alguém nessa igreja si hay alguien en esta iglesia pregar um evangelho diferente do meu evangelho, predica algo diferente de mi evangelio, tá fora. está fuera. Olha o que ele está dizendo. Mira lo que él está Se diciendo. alguém pregar um evangelho Si alguien predica un evangelio diferente do meu evangelho, diferente de mi evangelio, sai fora. sal fuera. O que Paulo está dizendo? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que ele tinha o evangelho dele, Que él tiene un evangelio de mas tinha él uns outros evangelhos também. y hay otros evangelios también. Doutrina. Doctrina. Número 3. Número 3. O presbitério precisa estabelecer disciplina. El presbiterio necesita establecer disciplina. E esse é o maior problema hoje da igreja que chamamos de informal. Y ese es el mayor problema de la iglesia que llamamos de informal. Não pratica Mateus 18. No practica Mateo 18. O que diz Jesus? O que Jesus ensina sobre Mateus 18? ¿Qué es lo que Jesús enseña sobre Mateo 18? Se alguém pecou, Si alguien pecó, vai lá e corrige ele. ve allá y corrígelo. Se ele não se arrepender, Si él no se arrepiente, leva a outro. lleva a otro. Fala com ele. Habla con él. Se ele não se arrepender, Si él no se arrepiente, leva ao presbitério, leva à igreja. lleva al presbiterio, llévalo a la iglesia. Se ele não se arrepender, Si no se arrepiente, é gentil e publicano. es gentil y publicano. Está excluído da comunhão. Está excluido de la comunión. Esse é o tribunal da igreja. Ese es el tribunal de la iglesia. E é nesse contexto que Jesus está dizendo: Y en ese contexto es que Jesús está se diciendo vocês ligarem, o que vocês ligarem na terra que lo que ustedes ataren en la tierra será ligado no céu. será atado en el cielo. Ele não está falando de qualquer coisa. Él no está hablando de cualquier Ele cosa, está falando do governo da igreja. está hablando del gobierno de la iglesia. Então, você está sob o governo de uma comunidade. Entonces tú estás sobre el gobierno de una comunidad. Então, você não faz o que quer. Entonces tú no haces lo que quieres, Você não prega o que você quer. no predicas lo que tú quieres. Você está submetido a um governo Estás sometido a un gobierno que é plural. que es plural. E por último, Y por último, o presbitério precisa el presbiterio necesita apontar direção. apuntar dirección. Para onde está indo a igreja? ¿Para dónde está yendo la iglesia? Por exemplo, Por ejemplo, agora vamos para a polêmica hardcore. vamos a una polémica hardcore. Quem lidera a música da igreja Quien lidera la música de la iglesia não são os músicos, no son los músicos, mas é o presbitério. es el presbiterio. Porque ele que tem que dizer para onde está indo, Porque ellos son los que tienen que decir para dónde está yendo. e isso define que tipo de música vai cantar. Y eso define qué tipo de música se va a cantar. Quem está entendendo? ¿Quién se está entendiendo? Bom, ninguém mais quer falar nada. Nadie más quiere hablar nada. E aqui tem um ponto. Y aquí hay un punto. Se vão ser 3 ou mais, Si van a ser 3 o más, como é que vai fazer ¿cómo es que va a ser? para definir direção? Para definir dirección. Então, como deve funcionar? ¿Cómo debe funcionar? Segundo a minha visão, Según mi visión. e não a do Jean. No la de Jan. Dentro de um grupo de governo, Dentro de un grupo de gobierno.
sempre vai haver um homem mais maduro, siempre va a haber un hombre más maduro, um precursor. un precursor. Geralmente é alguém que começou a visão. Generalmente es alguien que comenzó la Então, visión. esse, vamos dizer, ancião entre os iguais, Ese anciano entre los iguales, ele é o cara que tem que dizer para onde está indo. ese es el hombre que tiene que decir para dónde se está yendo. E a equipe de governo Y el equipo de gobierno tem que trabalhar junto tiene que trabajar para juntos que a igreja vá para que la iglesia acompañe para essa direção. esa dirección. Mas por que precisa ter mais de um? Pero ¿por qué necesitamos tener más de uno? Porque se esse presbítero mais maduro, Porque si ese presbítero más maduro, mesmo que ele é responsável pela visão, aunque sea responsable por la visión, se ele errar, si él se equivoca, ele precisa se submeter él necesita someterse àqueles que estão do lado dele. a aquellos que están al lado de él. Então não existe mais dono de igreja. Entonces no existe más dueño de la iglesia. Aqui havia um grupo de homens Aquí había un grupo de que hombres estavam trabalhando juntos que estaban trabajando para juntos edificar uma igreja apostólica. para edificar una iglesia apostólica. Fábio, o que define um presbítero? Fabio, ¿qué? Como escolhe um presbítero? ¿Cómo se escoge un presbítero? Aí você tem que ir lá para o que Paulo diz lá em Timóteo. Ahí tienes que mirar qué es lo que Pablo dice en Timoteo. A lista está lá. Ahí está. A lista está lá. Ah, la lista está allá. É só fazer o que está escrito. Es solo hacer lo que está escrito. Vamos sair desse tema. Vamos a salir de ese tema. E no versículo 2 diz o seguinte: En el versículo 2 dice lo siguiente. enquanto eles Mientras ellos ministravam ao Senhor, ministraban al Señor, o Espírito falou. el Espíritu habló. E aqui eu termino com as minhas polêmicas. Y aquí termino con mis polémicas. A função primária de uma comunidade profética La función primaria de una comunidad profética não é ministrar pessoas, no es ministrar personas, é ministrar o Senhor. es ministrar al Señor. Qual é o primeiro mandamento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Ouça, ó Jael, ame o Senhor Ama al Señor de todo o coração, força, de todo tu corazón, con toda tu fuerza, entendimento. con todo tu entendimiento. E ame, o que Jesus falou? O segundo, e ame o próximo Y ama a tu prójimo como a si mesmo. como a ti mismo. O problema é que a gente inverteu. El problema es que invertimos. Igrejas de programas, Iglesia de programas elas são focadas nos indivíduos solamente son enfocadas en los individuos e não em ministrar o Senhor. y no en ministrar al Señor. Toda reunião coletiva, Toda reunión colectiva, a reunião que vocês têm na quarta, la reunión que existimos los miércoles, no sábado, el sábado, tem um objetivo primário: tiene un objetivo primario: ministrar o Senhor. ministrar al Señor. E a partir desse lugar, Y a partir de ese lugar, pessoas são autorizadas a ministrar a outros. personas son autorizadas a ministrar a otros. E eu quero terminar com isso. Y yo quiero terminar con esto. Aqui vai dizer que enquanto eles ministravam ao Senhor, Aquí va a decir que mientras ministraban al Señor, o Espírito falou: el Espíritu habló: separai Barnabé e Paulo para a obra. sepárame a Bernabé y Pablo para la obra. E eles foram enviados Y ellos fueron enviados para ministrar as nações. para ministrar a las naciones. Mas eles foram enviados sob dois contextos: Pero ellos fueron enviados sobre dos contextos. um tipo de igreja Un tipo de iglesia que zelava pela presença de que Deus, se lava por la presencia de Dios, que se reunia para ministrar ao Senhor, que se reunía para ministrar al e Señor. um tipo de igreja Y un tipo de iglesia que abriu espaço que abrió espacio para a liderança do Espírito para Santo. el liderazgo del Espíritu Santo. O Espírito Santo El Espíritu Santo era o líder da igreja de era Antioquia. el líder de la iglesia en Antioquía. O Espírito Santo falou: El Espíritu Santo habló: separai-me Barnabé e Paulo. sepáreme a Bernabé y a Pablo. A pergunta é: La pregunta es: qual é a nossa expectativa ¿cuál es nuestra expectativa quando nós nos reunimos como igreja? cuando nos reunimos como iglesia?
Vou te dizer qual é a minha expectativa. Te voy a decir cuál es mi expectativa. Sempre quando eu estou numa reunião, Siempre cuando yo estoy en una reunión, eu tenho, número 1, yo tengo el número 1. eu anseio por me encontrar com a presença de Deus. Yo anhelo encontrarme con la presencia de Dios. Número 2, Número 2, de ouvir a voz de Deus. de oír la voz de Dios. Número 3, Número 3, de entender como servir na sua obra. de entender cómo servir en su obra. Nós falamos muitas coisas aqui hoje. Nosotros hablamos muchas cosas aquí hoy. É muita informação. Es mucha información. Mas tem algo que eu quero frisar. Pero tengo algo que quiero enfatizar. Esse tipo de igreja Ese tipo de iglesia tem uma característica. tiene una característica. Pessoas são treinadas Las personas son entrenadas para olhar para Ele, para mirarlo a Él, ministrar a Ele, ministrarlo a Él, ouvir a sua voz oír su voz e se submeter a essa y voz. someterse a esa voz. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Déjame decirte algo aquí. Essa casa Esta casa é um tipo de Antioquia nesses dias. es un tipo de Antioquía en O estos Espírito días. está construindo El Espíritu está construyendo essa casa esta casa. para ser um tipo de Antioquia. Hace un tipo de Antioquía. Yeah. Assim como nós falamos, Así como hablamos, pessoas estão vindo. tesoro, Pessoas estão vindo personas están viniendo de vários lugares, de varios lugares, de outras nações. de otras naciones, Jovens improváveis jóvenes improbables estão vindo. están viniendo. Esse lugar, como eu disse lá em cima para os líderes, Este lugar, como yo dije allá arriba a los líderes, é como um Ramá. es como un ramá. É o lugar onde Davi tem para fugir Este es un lugar donde David tiene para huir quando Saul quer matar ele. cuando Saúl quiere matarlo a él. Wow. Oh, Senhor. O sea, É uma casa de es profetas, una casa de profetas onde homens e mulheres donde hombres y mujeres zelam pela presença, celan por la presencia de Dios, ministram ao Senhor, ministran al Señor, discipulam pessoas, discipulan a personas, servem uns aos outros, se sirven los unos a los otros, trabalham em comunidade. trabajan en comunidad. É um lugar seguro Es un lugar seguro para Davi fugir para David huir quando Saul tentar matar ele. cuando Saúl lo intentaba matar. Esse é um lugar que o Senhor Este es un lugar que el Señor está ensinando está enseñando homens de autoridade hombres de autoridad a trabalharem juntos a trabajar juntos pela verdade, por la verdad, abrindo a sua vida uns para os outros, abriendo su vida los unos para se los otros, submetendo uns aos outros, sometiéndose los unos a los sendo otros, amigos de aliança, siendo amigos de pacto, relacionamentos da verdade. relacionamientos de verdad. O Espírito está ensinando essa casa El Espíritu está enseñando esta casa que relacionamentos superficiais que relacionamientos superficiales não é um ambiente propício para a presença. no es un ambiente propicio para la presencia. Quanto mais vocês crescerem em aliança, Cuanto más crezcan en pacto, a medida da presença vai crescer no meio de vocês. la medida de la presencia va a crecer en medio de ustedes. Chegou a hora de falar a verdade uns para os outros. Llegó la hora de hablar la verdad los unos para los Nós otros. não temos tempo mais de picuinhas, de brigas. Pero no tenemos más tiempo de pelear. Chegou a hora de falar a verdade. Llegó la hora de hablar la verdad. Paulo falou a verdade para Barnabé. Pablo habló la verdad para Bernabé. Eu não quero viajar com esse cara. Yo no quiero viajar con ese hombre. E Barnabé falou a verdade para Paulo. Y Bernabé habló la verdad para Pablo. Eu vou com ele até o fim. Yo voy con él hasta el fin. Isso é melhor Y eso es mejor do que duas pessoas pensando coisas ruins um do outro, que dos personas pensando cosas malas el uno del sem otro falar a verdade. sin hablar la verdad. O Senhor está removendo o espírito da informalidade dessa El casa. Señor está removiendo el espíritu de informalidad de esta casa. Nós estamos falando de um povo de aliança. Estamos hablando de un pueblo de pacto. Aliança que envolve falar a verdade, Alianza que tiene que ver con hablar la verdad. ser verdadeiro. Ser verdadero. Não gostou, você fala que não gostou. No te gustó, hablas lo que no te gustó.
falar a verdade é, se você falou que vai chegar na hora, você chega na hora. Hablar la verdad, si dices que vas a llegar a un horario, llegas en el horario. Falar a verdade é, se você se compromete a ser generoso, Hablar la verdad, si te comprometes a ser generoso, seja generoso. sé generoso. Eu estava falando para os líderes lá em cima. Yo estoy hablando con los líderes allá arriba. Eles estão ministrando ao Senhor, Están ministrando al Señor. aí o Espírito assume a liderança da igreja. El Espíritu asume el liderazgo de la iglesia. E manda Paulo e Barnabé para uma viagem internacional. Y manda a Pablo y a Bernabé a un viaje internacional. A pergunta é, La pregunta es, quem pagou essa viagem? ¿quién pagó ese viaje? Quanto custava uma passagem de navio para Chipre naquela época? ¿Cuánto costaba el pase para ir de barco para Chipre en esa Quanto época? custava uma viagem internacional naquela época? ¿Cuánto costaba un viaje internacional en aquella época? Muito dinheiro. Mucho dinero. Da onde saiu esse dinheiro? ¿De dónde salió ese dinero? Da igreja. De la iglesia. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque quando o Espírito falou, Porque cuando el Espíritu habló, não foi só o presbitério que se submeteu. no solamente fue el presbiterio que se A sometió. igreja se submeteu à liderança do Espírito. La iglesia se sometió al liderazgo del E Espíritu. todo mundo meteu a mão no bolso Todo el mundo metió su mano en su bolsillo e jogou os pés de Paulo e Barnabé. y lo tiró a los pies de Pablo y Bernabé. Aliança. Pacto. Tem alguém aí? ¿Hay alguien aquí? Vocês vão experimentar um tempo Van a comenzar a experimentar un tiempo de envio. de envío. Envío. O envio por Oriente Médio vai crescer aqui. El envío al Medio Oriente va a crecer aquí. Igrejas nas casas. Iglesias en las casas. No Egito, En Egipto. na Turquia. En Turquía. Por que não Israel? ¿Y por qué no Israel? Yes. Mas tudo isso vai depender de uma coisa. Pero todo eso va a depender de una cosa. Líderes Líderes. não centralizadores. No centralizadores. Líderes que não estão focados no poder. Líderes que no están enfocados en el poder. Líderes como Barnabé, Líderes como Bernabé, que vão dar tudo que van a dar todo para que os jovens vejam, para que los jóvenes vean, para que os discípulos sejam enviados. para que los discípulos sean enviados. E um povo Y un pueblo que vai estar comprometido que va a estar comprometido em ministrar ao Senhor, en ministrar al Señor em zelar pela y presença celar por la e se presencia, submeter à liderança do Espírito. someterse al liderazgo del Espíritu. Quantos querem ver uma explosão apostólica? Cuando nesses quieren ver dias? una explosión apostólica. Amém. Amén. Mas deixa eu dizer uma coisa. Pero déjame decirte algo. Eu não vim aqui para definir nada. Yo no vine aquí para definir nada. E também não vim aqui para ensinar como vocês devem fazer. Yo no vine aquí para enseñarles cómo ustedes deben hacerlo. Eu só vim aqui para colaborar com aquilo que vocês estão fazendo. Yo vine aquí solamente a colaborar con lo que ya ustedes están E haciendo. tudo que é falado Y profeticamente todo lo que es hablado proféticamente precisa ser julgado. necesita ser juzgado. Amém?